histológico e também citogenético. Então, fazendo quimioterapia adjuvante, eles diminuem bastante e tem uma sobrevida bastante alta. O rabdomiossarcoma, por outro lado, ele é um tumor que, quando na parede torácica, ele é considerado um sítio desfavorável. Então, que a gente não consegue grandes margens. Dessa maneira, ele tem uma incidência maior de metástases, as metástases até linfonodais, e uma sobrevida menor do que os tumores, no caso, periféricos, que tem uma sobrevida melhor ou de sítios favoráveis, onde a sobrevida é até 90%, em sítios desfavoráveis é 55%, por aí. É um tumor que responde a quimio-rádio, vale fazer quimio neoadjuvante para diminuir o tumor e fazer uma ressecção melhor e mais completa, porque é bastante importante para o prognóstico. Mas as metástases são o principal fator de prognóstico, então quando o paciente tem metástase, a gente sabe que o prognóstico é bastante pior. O osteosarcoma pode ser uma metástase do próprio osteosarcoma ou ser primário mesmo. Esse aqui é um sarcoma que tem nessa imagem, ele tem essas características de raios de sol ali, né? Quase que a gente consegue ver quando também é nos tumores ósseos dos membros inferiores, a gente consegue ver melhor. E ele pode dar essas metástases tanto para o pulmão também. O tratamento é igual de todos os osteosarcomas. Pode também fazer quimio adjuvante e a sobrevida é igual à maioria dos osteosarcomas, ao redor de 50%. O mais comum de todos, eu acho que foi os que eu mais vi, foi os tumores, o sarcoma de Ewing, né? Também conhecido como tumor de Askin. Ele é o mais comum. 25% deles são metastáticos. Eles apresentam translocação típica, né, na biópsia, que a gente consegue fazer por estudo citogenético. O tratamento, a gente vê que é um tumor grande, ele diminui bastante com quimioterapia neoadjuvante, né, e com a quimioterapia ele consegue fazer uma ressecção maior e com margens negativas. Quando não faz quimio-neo, a margem negativa é 37%. Quando faz quimioterapia neoadjuvante, a margem negativa é 71%. Então, é importante fazer. Quando ela não é possível, pode fazer radioterapia complementar. E é um tumor que tem tratamento, quimioterapia, e eventualmente tem um bom prognóstico quando não tem metástase. Já pode evoluir até para o transplante de medula óssea autólogo. Os tumores de mediastino, né, eles são tumores que acontecem em referente à idade, né? A gente sabe bem essa classificação do mediastino anterior, médio e posterior. Dessas lesões em crianças, 65% até 80% são malignas. 40% das lesões acontecem em crianças menores que 2 anos. E a idade ajuda muito a gente pensar no diagnóstico. O neuroblastoma, naturalmente, são de crianças menores que 3 anos, né? Eles estão normalmente de mediastino posterior. Os tumores senogerminativas normalmente são de mediastino anterior, normalmente também são crianças, somente os benignos, os infangiomas, e são formações bem típicas dessa idade. Já os linfomas, eles normalmente aparecem no mediastino médio ou anterior, e são mais típicos das crianças mais velhas, dos escolares mais velhos e adolescentes. 44% deles acontecem no mediastino anterior e 80% são malignos, né? E o neuroblastoma mais posterior. Todos os tumores de mediastino, né, eles podem causar sintomas principalmente por compressão das estruturas vizinhas, invasão, eventualmente, e até pelas síndromes paraneoplásicas, né? Principalmente no caso do tumor de mediastino anterior, né, por o síndrome da veia cava superior, podendo causar urgência jugular, edema de face, alteração da vascularização, a obstrução da traqueia, estridor, né? Já as síndromes paraneoplásicas, o linfoma pode causar aquela perda de peso, suor noturno, febre, se for no tumor, uma miastenia, e no tumor germinativas também pode ter virilização, não é tão comum, eu não vejo tão comumente, ao contrário da adenocarcinoma adrenal, mas também pode se manifestar dessa maneira, nos malignos principalmente, e os neuroblastomas, né, com a diarreia por o hormônio intestinal vasoativo ou a síndrome de opsoclono mioclonos, que também pode ocorrer em pacientes com tumores torácicos, assim. Eu acho que a gente teve 2 casos aqui, os 2 eram torácicos. Quando a gente tem esses tumores, conforme a posição, a gente vai fazer a investigação, tanto com imagem, com tomografia, ressonância, né? Dependendo dos tumores, principalmente posteriores, mas a ressonância ela é bastante útil, esses tumores mediastinais,
para diferenciar a concentração de tecido adiposo, a vascularização e também a invasão de estruturas vizinhas, principalmente quando é neuroblastoma, invasão do canal medular. O meta-iodobesilguanidina é bem importante para o neuroblastoma. E coletar aqueles marcadores tumorais, o ácido vanillandélico, o vanillic para o neuroblastoma, e para o tumor de células germinativas, alfa-fetoproteína e beta-HCG. Né? Também cultura periférica e fazer hemograma e fazer biópsia de medula também, pensando quando a gente tiver os tumores de mediastino anterior, por causa dos linfomas, sempre nunca esquecer de olhar outras linfadenopatias, para a gente também não usar só o mediastino como maneira de diagnóstico. E falando do linfoma, é bastante importante nas crianças mais velhas, são 60% das lesões mediastinais. 55% desses pacientes, a gente consegue ver esse caso aqui, que tem compressão traqueal, né? Então, eles têm sempre algum grau de compressão, e isso traz o risco de biopsiar esse tumor, que basicamente a nossa função é biópsia. O mais comum são os não-Hodgkins, eles respondem muito bem a quimio-radioterapia, quimio e radioterapia quando necessário, mas frequentemente acabam dando essas compressões e sim a cava superior. Né? Então, quando tem a linfoma, a gente sempre procura os linfonodos para ver se não tem linfonodos periféricos, ou líquido pleural, ou pericardiocentese, para diminuir o risco da gente fazer biópsia, porque todos nós sabemos que ao deitar esse paciente, fazer decúbito dorsal e fazer a anestesia geral, esse paciente pode comprimir a traqueia e fazer uma obstrução da via aérea superior. Né? E isso é bastante complexo de resolução. Os tumores células germinativas, né, eles provêm das células germinativas primordiais. Normalmente, na tomografia, eles vão ter calcificações e densidade de tecido adiposo. Isso predispõe a pensar mais em benignidade. Os teratomas são típicos das crianças menores, né? Então, crianças menores normalmente têm mais chance de ter um teratoma, ser um tumor benigno. Quanto mais velho, ou com alterações de alfa-fetoproteína, beta-HCG, é mais provável que tenha malignidade. Os tumores benignos têm esse aspecto de calcificação e densidade mais de adiposo. E eles usualmente recebem quimioterapia neoadjuvante, né, porque isso vai fazer com que os tumores diminuam e permita uma ressecção completa, e isso aumenta o intervalo livre de doença e a chance de cura. E, eventualmente, quando os tumores são benignos, não se faz quimioterapia, já se faz a ressecção primária, principalmente nas crianças. Entre os tumores tímicos, a gente também tem as hiperplasias, os cistos, o timolipoma e o timoma. As hiperplasias, a gente tem hiperplasia, pode acontecer, é muito comum na infância, né, por a secundária infecção, pode ser secundário também uma quimioterapia, ao término de um tratamento quimioterápico, e às vezes causar compressão também. Quando isso acontece, a gente pode lançar a mão de usar corticoide, e na maioria das vezes isso vai ser o suficiente, acompanhamento corticosteroide, para a resolução. Quando não é suficiente, eventualmente pode evoluir para uma cirurgia. Algumas vezes é difícil para a gente diferenciar essa hiperplasia tímica que acontece pós-quimioterapia de uma recidiva tumoral, principalmente dos linfomas. Então, eles vão ter algumas diferenças tomográficas, principalmente o aparecimento assim, de áreas necróticas ou calcificações falam mais a favor de recidiva. Quando elas têm um aspecto mais de hiperplasia mesmo, não é recidiva. Mas, às vezes, a gente acaba tendo biopsia de novo. O timoma é bastante raro em criança, é 2% só dos tumores, acontece nas primeiras décadas de vida. Eles podem causar síndrome de via cava superior, disfunção respiratória. Miastenia graves não é tão comum, mas também pode acontecer. E normalmente tem bom prognóstico quando ressecados. Quando são os timomas malignos, assim, que são mais epiteliais, eles são muito invasivos que nem nos adultos. E a cirurgia é bem mais complexa e o prognóstico também. Aqui isso é uma imagem tipo um timolipoma, né? Ele tem essa característica de raias, assim, dá para ver bem a gordura. E também tem o comportamento benigno, o tratamento é só ressecção mesmo. Bom, dos tumores neurogênicos, acho que todo mundo, neuroblastoma já é muito mais a casa de todo mundo, né? A gente acaba vendo muito mais no abdômen. Felizmente, esse eu mostrei um caso ruim de uma imagem ruim que eu peguei da internet,
Mas a maioria dos neuroblastomas torácicos são menores, eles têm um melhor prognóstico, com média geral, né, tirando todos os fatores de confusão. Eles podem variar desde ganglionomas até neuroblastomas mais com NMIC elevado, NMIC e classificação chamada pior, assim, mas usualmente eles têm melhor prognóstico. Normalmente a gente faz tomografia, eles são tumores que, quando pequenos, respondem muito à ressecção com videotoracoscopia. A indicação de cirurgia ou quimioterapia neoadjuvante está muito relacionada àqueles fatores de risco que a gente vê na classificação de risco para neuroblastoma. Normalmente é interessante fazer a ressonância para a gente avaliar a invasão do canal medular, nesse caso o paciente tinha, e os outros marcadores também. Quando a gente faz a ressecção ideal, se for possível tirar linfonodo também, para a gente ver se não tem, para entrar dentro dos critérios do neuroblastoma. Às vezes no tórax a gente acaba esquecendo, ou às vezes acaba não encontrando, né? E basicamente não muda muito em relação ao tratamento dos outros neuroblastomas, né?